Igreja, hoje nós vamos estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Mais uma vez, graças a Deus. Aqui nós vamos estar aprendendo o que é o verdadeiro louvor a Deus, ou o que é o verdadeiro hino a Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você vai perceber que nesse tempo que nós estamos vivendo, essa geração de cristãos, de crentes, estão se perdendo em relação aos louvores, aos hinos. O que é hino, o que é adoração. Hinos, louvores a Deus é muito mais do que um hino cantado e sendo gravado num CD. O louvor a Deus, meus irmãos, é muito mais do que isso. E aqui em 2 Samuel, no capítulo 22, o versículo de número 4, nós podemos analisar e ver que só o Senhor, Ele é digno de louvor. 2 Samuel, no capítulo 22 e 4, o Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Ele vai dizer aqui, o Senhor é digno de louvor. Essa palavra louvor, igreja, ela quer dizer o quê? Ela quer dizer ser louvado, ser elogiado. O significado dessa palavra também quer dizer brilhar, mas em relação a louvar a Deus, a elogiar a Deus. Quando ele está dizendo aqui, ó, o Senhor é digno de louvor, ele está dizendo o quê? O Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser elogiado. E eu quero dizer que você e eu, você já aceitou Jesus, já conhecendo hinos, louvores sendo cantados, fora da vontade de Deus. E se você não lê a Bíblia, nós não lê a Bíblia, e nos conscientizar em relação à palavra, você vai achar até que a própria palavra não quer dizer aquilo que ela está dizendo. Ou pior, você pode achar até que o pregador está inventando ou está dando uma interpretação para o texto além do que já está escrito. E a igreja sabe que nós temos que ficar com o que está escrito. Eu não posso inventar o que nós vemos mais hoje, é a pessoa ler um texto e ele quer trazer uma interpretação para o texto. Não. O que está revelado para nós já está revelado. Eu não preciso trazer um significado para o texto. Pedro, vai dizer que nas cartas de Paulo há pontos difíceis de entender, que os indoutos torcem as escrituras, mas é para sua própria condenação. E eu quero dizer que sobre os louvores não está sendo diferente. A cultura do mundo, o costume do mundo em relação a hinos entrou dentro das igrejas. Não é mais mostrado para as pessoas o verdadeiro significado de louvor a Deus, de hinos a Deus. Ou seja, aqui nós podemos ver, ele deixar bem claro, a primeira coisa que vai deixar bem claro, que o louvor, o Senhor é digno de louvor, que louvor é digno de ser elogiado, é digno de ser exaltado, ser louvado. É você exaltar a Deus através de um louvor mediante as suas grandezas. Eu te dou um exemplo sobre Davi. Davi, nos salmos, que são cânticos, ali que ele tocava os instrumentos e cantava, salmodiava a Deus, ele sempre vai cantar hinos falando o quê? O Senhor é o meu pastor, o Senhor me protegeu dos meus inimigos, o Senhor é poderoso, pelo Senhor Ele me fez saltar uma muralha, pelo Senhor eu venci um exército, pelo Senhor eu venço as guerras, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o meu libertador. Presta atenção, igreja, que sempre nos salmos, ou quando se trata de hinos na Bíblia, é sempre em relação a Deus, nunca em relação ao homem ou outra coisa. Hinos na Bíblia é sempre, se você analisar você vai ver, é sempre voltado a Deus. E nós podemos analisar também outro texto de Salmos, Salmo 7, o versículo de número 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele vai falar aqui, eu louvarei ao Senhor. O que ele está dizendo, igreja? Eu louvarei ao Senhor
e cantarei louvores ao seu nome. Os irmãos sabendo aqui em Salmos, desde a inspiração do Velho Testamento, aqui, ele está falando o quê? Ele está dizendo o quê? Eu louvarei o nome do Senhor. Ou seja, os hinos hoje não está seguindo esse padrão. O salmista, ele louvava, ele está dizendo, eu vou louvar o nome do Senhor, porque só o nome dele é digno de adoração e de ser glorificado, ser exaltado, você dar graças, engrandecer a Deus. É o nome do Senhor. Outro texto também, que nós podemos analisar, Salmos 9, o versículo 2. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Essa palavra cantar aqui é cantar mesmo, cantar, entoar louvores. Ele está dizendo bem claro, o salmista aqui, o salmista Davi. Portanto, os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Olha aqui, isso aqui ele está mostrando quanto Deus é grande. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Ele sempre vai engrandecer a Deus. Meus irmãos, e a igreja mesmo, verdadeira, aqueles que querem agradar a Deus de verdade mesmo, ele não pode seguir esse padrão que está seguindo hoje, do costume do mundo, trazendo para dentro das igrejas, em que a ênfase dada nos louvores não é para Deus, mas para o homem, e para as coisas materiais, e para outras coisas, sempre está sendo assim. E quando você lê a Bíblia, nós vamos ver outros textos, os irmãos vão analisar também no Novo Testamento, sempre vai falar, o salmista, sempre eles estão glorificando o nome do Senhor, exaltando o Senhor. E você já percebeu que uma boa parte daqueles que falam que servem a Deus não gosta de louvores que simplesmente glorificam o nome do Senhor, ou acha ele chato, enjoado? Sabe por quê? Porque não tem o espírito de adoração. Quem tem o espírito de adoração, ele não leva para emoção. Ele sabe que até o seu louvor a Deus você tem que ter esforço, não é sentir emoção. Os louvores que não glorificam o nome do Senhor, você pode até cantar na igreja, vai mexer com o sentimento de alguém, com o ego de alguém, com as emoções de alguém, mas não é o Espírito Santo de Deus que está agindo, sabe por quê? Ele só age quando os louvores estão glorificando o nome do Senhor, aí o Espírito Santo de Deus age. Se for um louvor que se trata somente do homem, das coisas materiais, de bênçãos financeiras, ou seja, as pessoas podem glorificar até sentindo emoção, achando o hino bonito, sente aquela emoção ali na hora, mas o Espírito Santo de Deus não está agindo na vida da pessoa. É emoção. Deus só age no meio da adoração, de glorificar e exaltar o seu nome, aí Deus, ele age. O versículo 11. Cantarei louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciar entre os povos os seus feitos. Há vários textos, igreja, eu separei só alguns, há vários textos que os salmistas sempre vai falar assim, eu louvarei o nome do Senhor, eu cantarei glorificando o Senhor, eu exaltarei o Senhor, é sempre voltado a Deus. Nunca é as outras coisas. Sempre vai falar, o Senhor é todo poderoso, que criou o sol, a lua, as estrelas, que fez o mar, que fez o ser humano. Sempre ele vai dar ênfase, os salmistas, nas coisas de Deus, nos feitos de Deus, nas obras de Deus. Eu escolhi alguns versículos aqui, igreja, mas tem vários versículos. Eu não quis separar aqui porque eu ia gastar muito tempo só lendo esses versículos. É muitos versículos que fala, sempre ele está dando ênfase, glorificando, estou louvando, entoando louvores a Deus. Aqui também, em Salmos 18, versículo 3, o salmista diz assim, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e cantarei, e ficarei livre dos meus inimigos. Essa palavra invocarei, ela quer dizer, clamarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Igreja, o que é digno de louvor? É o nome do Senhor. Digno, só o Senhor é digno de louvor. É por isso, igreja, que se nós não, quando você for louvar com espírito de adoração, você escolher um hino,
que você não esteja no seu coração em foco adorar a Deus, mas apresentar para a igreja, não vai surtir efeito nenhum na vida de ninguém. Não surte efeito nenhum. Você pode cantar, pular para cima, glorificar aqui. Se for um louvor que não engrandece o nome do Senhor e os seus feitos, a pessoa está perdendo tempo. Sabe por quê? Eu falo com toda a propriedade, porque não é bíblico. Mas pode vir de inspiração de outra coisa, mas do Espírito Santo não é. Os hinos que tem na Bíblia, todos os hinos na Bíblia, os salmos, todos é inspiração divina, através do Espírito Santo, sempre levando o homem a glorificar a Deus. Sempre é isso. Se a Bíblia for a sua regra de fé, você não vai perder tempo nem ouvindo esses hinos que só quer mexer com o ego humano, mexer com as emoções. Você nem quer ouvir, porque você sabe que aquilo ali não está produzindo nada. Nem Deus está escutando. Esse Deus da religião, ele aceita qualquer louvor, ele aceita qualquer tipo de adoração, tanto na sua conduta quanto nas suas palavras. E o Deus verdadeiro não é esse Deus que ele recebe qualquer coisa. Não. O nosso Deus, ele é santo, diz a palavra de Deus. É por isso que Jesus vai dizer: da boca das criancinhas vem o perfeito louvor. Sabe por quê? Porque uma criança, ela adora sem motivação que venha, vamos dizer assim, trazer elogios para si mesmo. A criança, ele louva de coração, ele louva a Deus. Olha, se você pôr uma criança para cantar, nem que seja um hino que não está louvando a Deus mesmo, louvando o Senhor, mas a intenção dele é de louvar a Deus, Deus recebe, porque Deus sabe que a intenção dele é glorificar a Deus. Agora, em nós que já somos adultos, e segundo a sua motivação, quando você estiver louvando a Deus, ouvindo o hino, Deus não ouve também. Você quer ver uma prova de que esses hinos não transformam a vida de ninguém? Eu já cansei de ver pessoas ouvindo hinos que não glorificam a Deus, não traz adoração a Deus mesmo. A vida da pessoa não muda, ela continua do mesmo jeito. Ela pode ouvir o hino, pode cantar na igreja, a vida dela não muda, continua do mesmo jeito. A pergunta que eu faço é: esse louvor está produzindo o que na vida da pessoa? Está transformando a vida dela? Está dando mais vontade de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus? Ou esse hino está fazendo a pessoa entrar na depressão? Porque tem hinos, meus irmãos, que hoje fazem você ficar com depressão. Ah, mas é para Deus. A pessoa, ele só vai ouvir porque, eu vou ouvir esse hino porque meu marido me largou, minha esposa me largou, eu estou decepcionado, eu vou ouvir esse hino. Por quê? Ele massageia o ego. Agora, quando é hino de adoração, a pessoa não quer nem saber. E os hinos que agradam a Deus, é os hinos que você está cantando e está louvando a Deus. Agora, esse ensinamento aqui, igreja, é para que nós venha refletir e conscientizar sobre isso. Que Deus, ele não ouve, você está ouvindo na sua casa lá e está glorificando, é a sua emoção. O Espírito Santo não está agindo ali. Porque se o Espírito Santo agir, a partir do momento que você ouve aquele hino, a sua vida muda. Ou seja, você ouve um hino de tarde, você não está com vontade de ir para a igreja. Quando você ouve o hino, você já dá vontade de você ir para a igreja, buscar a Deus, encher do Espírito Santo. Aí você vê a diferença. A hora que desliga o hino, baixa a cabeça, desanimado. Infelizmente, igreja. Os hinos do mundo, as músicas do mundo é para mexer com o ego das pessoas. E Deus, ele está no meio da verdadeira adoração. Jesus mesmo vai dizer: é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O louvor tem que sair de verdade do lábio, da boca. Essa é a verdadeira adoração. Aí você pensa assim: não, está gravado um CD aí, eu vou cantar esse hino porque dá certo a minha voz, e esse hino é bonito. Nada a ver. Com Deus não é assim. A verdadeira adoração é quando você sai do fundo do seu coração. Do fundo do seu coração. Olha o que diz mais aqui. Em Salmos 34, versículo 1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Essa palavra louvarei, ela quer dizer ser adorado. Ou seja, Deus tem que estar continuamente em nossos lábios. Não é só dentro da igreja. Não, a sua vida vai ser de adoração.
É para ensinar que o verdadeiro louvor não é esses hinos, igreja, que muitas das vezes cantam na igreja, acham que, mas as pessoas estão gostando, está mexendo com a emoção das pessoas, o Espírito Santo não está agradando, ele não está gostando, porque nós temos que seguir a palavra de Deus, a Bíblia, igreja, não é a minha vontade nem a sua, é a Bíblia fala claramente que Deus agrada de louvores a Deus, é bendizer o nome do Senhor, é glorificar o nome do Senhor, aleluias. A Bíblia vai dizer aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, o versículo 25, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e os outros presos escutavam. Paulo e Silas cantavam hinos a quem, igreja? A Deus. Eles louvavam a Deus, eu até imagino eles glorificando a Deus, exaltando a Deus, os outros presos escutando ali, eles adorando a Deus, igreja. Você consegue imaginar Paulo e Silas cantando um rap na prisão? É esse evangelho de hoje. Você consegue imaginar ali os presos, eles cantando e os presos sambando, dançando, ali seguindo os ritmos, no reggae, hip hop, imagina, pensa aí, é o evangelho de hoje. Você consegue ver os anjos adorando a Deus e falando assim, Senhor, agora nós vamos cantar um rap aqui para o Senhor. Espera aí, Senhor, agora o Senhor gosta de hip hop? Vai ser um hip hop. Um tempo atrás eu vi uma cantora falando que o Brasil, os crentes cristãos, vai chegar no céu dançando samba porque é a cultura brasileira. Aí você vê que as pessoas, glória a Deus, aleluia, é verdade, aleluia. Eu duvido se ela tiver isso na cabeça dela querendo dançar samba na frente de Jesus. Jesus fala, para trás de mim, eu não te conheço. Vem dançar samba aqui perto de mim não. Você acha que eu sou esse Jesus aí que estão falando para você? Eu não sou esse Jesus aí não. Igreja, Jesus é santo. Se nós pudéssemos contemplar os anjos adorando a Deus, nós íamos mudar a nossa concepção de louvores. Os querubins ficam lá, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aleluias. Quando você adora a Deus, igreja, do coração, um hino de louvor a Deus, Deus agrada. Mas hoje você vê, né, quem te viu na bênção não te ajudou, na luta, né, não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. É esses hinos que você ouve hoje. Aliás, tem igrejas até que proíbe esse louvor ser cantado na igreja. Louvor não, né? Pode se chamar de outra coisa, mas não é louvor a Deus não. É assim. Vai lá, pega quem falou da minha vida, avisa para ele que eu estou de pé, viu? Isso aí é louvor. É louvor a igreja? Se você analisar as escrituras, você vai ver que eu só estou falando o que a Bíblia fala aqui. Esses louvores, Deus não está no meio desses louvores, igreja. O hino está ensinando a criar confusão com o irmão. Olha lá, o irmão me caluniou, vai lá e avisa para ele que eu estou de pé, eu não caí não. Tá ensinando a criar confusão com as pessoas que te caluniam, né? Aí você pode pensar assim, não, isso tem nada a ver, não, irmão, não tem nada a ver. Leia a Bíblia e você vai ver se não tem nada a ver, se Deus está agradando esse tipo de louvores hoje. E qual é a motivação dos cantores de hoje quando gravam um CD? É ir para MK Music, é ir para Vevo, é para essas programações para ficar famoso. A motivação não é para glorificar a Deus, a motivação é para ganhar dinheiro. Aí você vai, pega esses louvores dessas cantoras famosas e vai cantar dentro da igreja achando que Jesus está agradando. Jesus está ouvindo assim, falando assim, minha filha, se você soubesse a motivação dessa cantora e o que ela faz, você não escutava os hinos dela e muito menos você cantava. As cantoras tudo maquiada. Aliás, tinha uma cantora, igreja, que ela era verdadeiramente, até andava na santidade. Aí ela foi gravar um CD lá, não sei se é na MK Music, o que ela teve que fazer? Se maquiar, mudar as vestes, mudar o estilo dela. Por quê? Porque senão não ia agradar as pessoas e ela não ia vender CD. Motivação errada. Motivação dos louvores errada para ganhar dinheiro. Esses famosos que está tudo na mídia, famosos aí, sai fora, tudo motivação errada. Tudo motivação errada. Aí é o que faz sucesso. Já percebeu que as pessoas, irmãos, os cristãos só querem cantar hino de famosos.
Os irmãos não estranham porque que a maioria rejeita os hinos espirituais? Os irmãos não estranham, não? Já parou para analisar? Pensa para você ver. Os hinos espirituais que edifica, que te fortalece, que você sente a presença de Deus, parece que não tem muito valor. Aí, não, mas ele canta bem, ele canta bonito. Ele é unicista. Ele nega a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Aí você está lá ouvindo, você está achando bom, canta bonita, a letra é bonita. É isso aí. Você não sabe o que acontece nos bastidores. E o Espírito Santo de Deus não agrada. É por isso que tem muitos que estão fracos na fé, não consegue buscar a Deus, está desanimado, não tem força de buscar o Senhor. É porque Deus não está agradando desse CD que está na sua casa, dos hinos que você está ouvindo. Você olha na capa do CD, você vê a cantora tudo maquiada, a cantora com roupa seminu, tudo pintada, cabelo cortado, e está achando que o Espírito Santo de Deus está olhando e está agradando de você cantar esses hinos. Mas se o Espírito Santo de Deus não te conscientizar, o que eu estou falando aqui não vai valer nada. Amanhã você já está ouvindo os mesmos hinos, os mesmos que você ouvia. Se o Espírito Santo de Deus não te conscientizar que você tem que seguir o que está na Bíblia, que é louvores a Deus, santos a Deus, é perca de tempo. Aí os hinos hoje é isso aí. Você vai estar na plateia, eu vou estar no palco. Você vai ser aplaudido, vai ter que te aplaudir, você vai para o pódio, vai te colocar no pódio. Meus irmãos, o Espírito Santo não está no meio desses louvores, igreja. Aí está lá, eu sendo aplaudido, né? Todo mundo me aplaudindo, né? Sendo que só Jesus é a estrela. Aleluia! No Evangelho de Jesus, só Jesus é a estrela. Só Ele que tem que brilhar, não existe isso. Agora é o que você vê esse evangelho de hoje. Se um cantor famoso for pregar ali na praça, no centro ali da cidade, vai lotar de gente. Lota de gente. Convida um cantor que canta hino só que glorifique e exalta o nome do Senhor. Olha lá se vai alguém. Não vai. Pode ter unção de Deus, mas não vai. Pode ter unção de Deus. Porque essa cultura de fama, de aplausos, entrou dentro das igrejas. Deus não está no meio disso, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 15. Que farei, pois orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Sabe o que Paulo está ensinando aos coríntios? Quando você vai orar em línguas, você está falando só com Deus. Mas você fala com Deus em mistérios. Mas quando você estiver orando em público, para as pessoas te ouvir, todo mundo orando junto, você deve orar com inteligência, com sabedoria, para todo mundo entender o que você está falando com Deus. E quando você estiver cantando, porque tem o louvor em línguas também, cantando em línguas, você está falando com Deus. Mas quando estiver cantando na igreja, canta com sabedoria, hinos espirituais. Cantar com sabedoria. A oração, a gente tem que saber o que está falando com Deus. O louvor também, a gente tem que saber o que nós estamos falando com Deus. Porque você está louvando o Senhor. A gente não pode, meus irmãos, adoração verdadeira não é eu expressar num louvor aquilo que eu não estou sentindo e não está dentro de mim. Talvez eu canto aqui, olha irmãos, todo mundo tem que amar o próximo, eu odeio o próximo. Como que Deus vai edificar a igreja se Deus sabe que eu não estou amando ninguém? E aí, igreja? Primeiramente, a adoração verdadeira vem dos nossos lábios. Adoração verdadeira. Cantar hinos bonitos de famosos para que as pessoas se sintam felizes, massagear o ego, não vai transformar a vida de ninguém. Agora, se mexer com o ego, com a emoção, aí a pessoa fica presa naquilo ali. Ela começa até a te idolatrar. Nossa, aquele irmão ali canta tão bem. Só que ele vai para a igreja não é por causa de Jesus. Ele vai porque vai ver o irmão cantar. Porque a motivação dele não é ir buscar o Espírito Santo de Deus. Pode perceber que a motivação de muitos, em outros aspectos, também é errada. Ou seja, eu não estou indo para a igreja, não é para glorificar a Deus.
Eu estou indo para a igreja talvez para ouvir o irmão pregar, ouvir a irmã cantar. Não, irmãos, a motivação certa é você ir para glorificar e exaltar a Deus de coração, reunir todos juntos para louvar a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que ser pessoas transformadas, convertidas. Olha o que diz a Bíblia aqui em Efésios, capítulo de número 5, 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Olha o que Paulo vai ensinar aos Efésios. Falando entre vós com salmos. Essa palavra salmos, irmãos, é toque, ou seja, está falando de sons de instrumento em relação a hinos cantados com instrumento. Que antigamente os salmos, eles eram tocados por harpa, assim como Davi. Então é tocar a Deus, glorificar a Deus com instrumentos. E hinos, essa palavra hinos, ela quer dizer canção, cantar. Hinos e cânticos espirituais. Olha aqui, igreja. Hinos e cânticos espirituais. Essa palavra espiritual, ela quer dizer que pertence ao Espírito Divino ou ao Espírito de Deus. Os irmãos lembram daquele texto de Colossenses capítulo 3 que fala assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Olhai para as coisas que são de cima. Aqui quando você vai ouvir o louvor, ele está dizendo o quê? É para vocês cantar hinos espirituais, é em relação às coisas divinas. Ou seja, o hino tem que ser cantado que venha ter letras que produzem a vontade das pessoas ir para o céu, não de ficar aqui na terra. Porque, olha, meus irmãos, se mexer com a emoção é o quê? Os louvores falar que Deus vai dar carro, casamento, vai abençoar, a pessoa vai ser próspera aqui, Deus vai abençoar, Deus faz tudo isso, mas louvor é para glorificar a Deus. Bênção deve ser falada em oração, não em louvores. Meus irmãos, as letras foram mudadas justamente para vender CD, igreja. Se não mexer com o ego, com a emoção das pessoas, não vai vender CD. Não vai vender. Está errado, igreja, não é louvor verdadeiro. Aqui o versículo de número 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aí ele vai continuar, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Se vocês não sabem, igreja, a igreja de Efésios, assim como a igreja de Corinto, tinha problemas, e Paulo resolvia esses problemas. E ele está falando que, irmãos, você está reunido, canta hinos espirituais. Hinos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Igreja, a quem que ele está falando aqui? Ao Senhor. Colossenses capítulo 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Paulo vai dizer aos Colossenses a mesma coisa que ele falou para os irmãos de Efésios. Paulo ele vai ensinar a mesma coisa. Olha, igreja, a mesma coisa que eu falei para os Efésios, eu falo para vocês também. É para vocês ensinar, exortar uns aos outros com cânticos e hinos espirituais. Ele vai dizer a mesma coisa, igreja. Hinos, o que é hinos espirituais? É em relação, como eu disse, é em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus, que levam as pessoas a glorificar e exaltar a Deus. A igreja se escandaliza, porque é um costume, é o que entrou dentro das igrejas hoje, você cresceu ouvindo esses hinos. E outra coisa, hoje está tão complicado as coisas que estão chamando Jesus de você. Estão chamando Jesus de você nos hinos hoje. E nós sabemos que nós não chamamos nem um policial de você, você não chama nem a professora de você. Vai chamar Jesus de você. Você se está tratando de uma pessoa, tá? Mas nós a relação a Deus, nós chamamos eles de Senhor. A Bíblia sempre, meus irmãos, os profetas de Deus, os homens de Deus sempre vai falar: o Senhor é o meu Deus. O Senhor. Hoje é você. E se você falar, você é criticado, igreja. Eu duvido alguém chegar na frente de Jesus e chamar ele de você.
Agora, cantar pode, né? Todo mundo aceita. Uma justificativa, uma vez que eu ouvi de um cantor, sabe o que ele falou? Não, é porque quanto mais a gente tem intimidade com Deus, a gente pode comunicar com Ele como você, porque a gente tem tanta intimidade com Deus que você pode falar até você. Quanto mais intimidade com Deus você tem, mais vontade até de nem pronunciar o nome de Deus. O quanto o nome de Deus é santo. Então, igreja, os hinos, eu já vou finalizar, os hinos que agradam a Deus aqui, os hinos que agradam a Deus são hinos espirituais. Saiba escolher o hino quando você for cantar na igreja, você estiver ouvindo na sua casa, saiba escolher. Você não sabe o que esses cantores da mídia famosos estão fazendo, você não sabe. A pessoa está no pecado, já casou 30 vezes já, está bebendo cerveja, defendendo o pecado, fazendo todo tipo de coisa errada. Ele grava um CD só porque ele canta bem, ele é famoso, o hino dele estoura no mundo inteiro, a pessoa pega, vai cantar aquele hino e vai cantar na igreja achando que Deus está agradando e Deus está ouvindo. Igreja, Deus fecha os ouvidos, porque sujeira não entra nos ouvidos de Deus. Sujeira não entra nos ouvidos de Deus. Pode ouvir na sua casa porque você acha bonito, mas Deus não escuta. Se Deus falasse com você, sabe o que Deus ia falar? Ô minha filha, que Senhor? Você não sabe que esse hino aí, ele foi feito com motivação errada? Você não sabe que esse cantor e essa cantora aí xinga, fala palavrão? Você não está vendo as roupas dessa irmã aí, não? Você não está vendo a atitude dela, o que ela está falando, a conduta dela? Você não está vendo que ela está gravando CD na mídia para ficar famosa? Você não está vendo que ela está na televisão? Você não está vendo que ela está nas mídias, nas redes sociais? Você não está vendo não, minha filha, que eu não estou agradando esse hino, que eu não estou ouvindo, eu não estou edificando você, eu não estou edificando a igreja, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo nada. Igreja, o Espírito Santo é santo, meus irmãos. Glória a Deus. Pode louvar a Deus com as palmas, igreja.